Fala pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Nós estamos com uma série de vídeos relacionados à portaria conjunta número 20 de 2020. É um vídeo de leitura e interpretação dessa portaria. E hoje nós estamos com o vídeo 4, vamos falar sobre o item 3 e o item 4 dessa portaria. Se você não assistiu os vídeos anteriores, entra aqui no nosso canal no YouTube, tá? Ou se você está assistindo no Instagram, vai lá no Instagram também. Então, e assista os vídeos anteriores que são complementares a esse, ok? Então, lembrando, antes da gente começar, já deixa o teu joinha aí, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo bacana, tá? E lembrando, se você quer que a gente faça leitura e interpretação de outras normas, de NRs, né? Coloca aqui embaixo na descrição, Thiago, faz a leitura e interpretação da NR tal. Não é toda NR que a gente domina, mas as que a gente domina, a gente tem condições de fazer uma leitura e interpretação da mesma forma que a gente está fazendo com essa portaria, ok? Então, vamos lá. Aqui está o item 3 da portaria conjunta, número 20, tá? O item 3 ele fala sobre a higienização das mãos e a etiqueta respiratória. O item 3.1. Todos os trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das mãos, com utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível, a lavagem das mãos, com sanitizante adequado para as mãos com álcool 70%. Então aqui ele determina o quê? Que a empresa, os trabalhadores devem ser orientados. Eu aconselho que seja feito treinamento. Faça um treinamento com os trabalhadores, mas essa orientação pode ser através de cartilha, pode ser através de placas, tem N formas de você orientar os trabalhadores, tá? Mas de qualquer forma, o trabalhador tem que ser orientado sobre como higienizar as mãos de forma correta com água e sabão. Se não tiver água e sabão, fazer a utilização de um sanitizante com base de álcool 70%. O pessoal tem usado muito álcool em gel, né? Só que tem que ser 70%, tá? Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os trabalhadores evitem tocar as superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevadores, maçanetas, corrimões e etc. Então também deve ser adotado algum procedimento para evitar que o trabalhador toque nessas áreas de grande contato. O que são áreas de grande contato? São áreas onde que todo mundo coloca a mão. Você vai abrir e fechar a porta, né? Toda hora você coloca a mão na maçaneta para abrir e fechar a porta. Então o que a gente pode fazer? A gente pode deixar a porta aberta, né? Ah, tem um elevador, vai ficar subindo e descendo do elevador. Coloca uma pessoa lá para ficar apertando os botões, entendeu? Que é uma pessoa só que aperta os botões. Então, assim, a empresa tem que criar procedimentos para tentar diminuir a exposição dos trabalhadores nas áreas de grande contato, tá? O item 3.3 fala o seguinte: devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de trabalho, incluindo água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não demande contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos com álcool 70%. Okay? A empresa ela tem que disponibilizar locais para o trabalhador poder fazer a higienização das mãos, e esse local tem que ter água, sabão, papel toalha, lixeira, e o lixeiro tem que abrir com o pé e não com a mão, tá? Não é possível fazer isso porque vai ter que mexer na estrutura da empresa, então a empresa pode fazer a utilização de sanitizante para as mãos, que seria o álcool em gel, tá? Então colocar e espalhar álcool em gel por toda a empresa, é o que ele determina aqui a portaria. Ele também fala o seguinte: deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de uso pessoal. Nas orientações, nos treinamentos que é passado para o trabalhador, eles têm que ser orientados a não trocar talheres, copo, fazer a utilização do mesmo copo que outra pessoa utilizou. São coisas de uso, objetos de uso pessoal. Tá? Ele não pode trocar com outras pessoas, a não ser que seja higienizado antes. Então tem que ser feita a higienização antes de trocar de pessoas, no caso de pratos, por exemplo, né? Pratos e talheres. Então o trabalhador também tem que ser orientado quanto a isso. Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as mãos e sobre praticar etiqueta respiratória, incluindo utilizar lenço descartável para higiene nasal,
cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir. O trabalhador tem que ser orientado a não tocar nos olhos, na boca, no nariz, no rosto em geral, ok? E ele também tem que ser orientado a ter a etiqueta respiratória. Eu vou tossir ou espirrar, não tossir e espirrar nas mãos, tossir e espirrar no cotovelo. Se tiver um lenço descartável, utilize o lenço e jogue-o fora depois. E após tossir e espirrar, fazer a higienização das mãos, tá? Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em planilhas, formulários e controles, tais como lista de presença de reunião e diálogos de segurança. Tá? Aqui ele fala que o trabalhador não pode assinar nenhum tipo de documento, evitar, deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinar documentos. Por quê? Porque você tem um contato. O trabalhador vai ter o contato com aquele papel, que vai ter o contato com aquela caneta, que às vezes aquela caneta vai circular a mão de todo mundo. Tá? Faz um sentido, tem uma lógica isso daí. Tá? Porém, a empresa ela precisa evidenciar muitos registros, muitas coisas que às vezes a gente precisa que o trabalhador assine. Então, qual a orientação que a gente tem passado para os nossos clientes é o seguinte, e até nos nossos treinamentos, que a gente ainda está fazendo alguns treinamentos presenciais, é o seguinte, ou cada trabalhador tem a sua caneta para poder assinar, ou toda vez que ele for assinar, a gente vai com álcool em gel junto. Leva um álcool, ele passa um álcool em gel nas mãos, assina, passa um álcool em gel novamente nas mãos após assinar. Esse é um outro procedimento que a gente tem aplicado também para alguns clientes, e você verifica a viabilidade disso para vocês ou não, ok? Mas aqui pela portaria conjunta ele fala que deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura de documentos, de preenchimento de formulários e etc. Ok? Item 4, do distanciamento social. A organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato pessoal entre trabalhadores, entre esses e o público externo, orientando para que se evitem abraços, beijos, apertos de mão e conversas desnecessárias, tá? Dentro do distanciamento social, ele fala que tem que aumentar o distanciamento, tá? A empresa tem que promover procedimentos para aumentar o distanciamento entre os trabalhadores e o público externo, normalmente clientes, fornecedores e etc. Tá? Então tem que ter um distanciamento, tá? E ele ainda fala o seguinte, porque o trabalhador deve ser orientado sobre não abraçar ninguém, não beijar ninguém, não apertar as mãos de ninguém e evitar conversas paralelas também, tá? O item 4.2, deve ser mantida a distância mínima de 1 metro, tá? 1 metro entre os trabalhadores e entre trabalhadores e o público, tá? Isso aqui é um ponto que a gente tem que se atentar sempre às legislações estaduais e municipais. Aqui no meu estado do Mato Grosso, determinou-se 1,5 metro. Eu sei que tem alguns estados ou municípios que determinou 2 metros. Então você sempre vai para aquele mais exigente, tá? Aqui na portaria conjunta ele determina 1 metro. Se no teu estado ou município não tem nada, você pode usar esse aqui como padrão. Caso contrário, use como padrão que está no teu estado ou no teu município, se ele for mais rigoroso do que a portaria conjunta, ok? Mas aqui ele está falando apenas 1 metro de distância. Se o distanciamento físico de ao menos 1 metro não puder ser implementado para reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e visitantes, além das demais medidas previstas neste anexo, deve-se. Então ele fala o seguinte, se não tem como ter o distanciamento de 1 metro, que é definido aqui nessa portaria, ele dá algumas recomendações para a gente. Falou, beleza, não dá para espaçar 1 metro entre os trabalhadores estão trabalhando a menos de 1 metro. O que a gente vai fazer? Primeira opção, para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observando o item 7 e os seus subitens deste anexo, e adotar divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica ou fornecer óculos de proteção. Então ele fala o seguinte, não tem como ter um distanciamento de 1 metro entre os trabalhadores. Então o que tem que ser feito?
Você tem que entregar a máscara, seja de tecido, a máscara de pano ou a máscara cirúrgica para o trabalhador. Ele tem que trabalhar usando a máscara e tem que ter uma divisória impermeável. Tiago, não tem como colocar a divisória. Beleza, então vamos colocar uma viseira facial para o trabalhador. É o que está falando aqui. Então não tem como espaçar em 1 metro, então todo mundo de máscara e viseira facial. Ou de máscara e uma divisória entre a pessoa e a outra pessoa. Tá? Porque o distanciamento é menos de 1 metro. Isso é muito comum, pessoal, em mercados, tá? Os mercados têm usado bastante essa viseira, essa barreira física, né? Essa divisória entre o caixa e o cliente. Ó, o segundo item B. Para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observando o item 7 e seus subitens desse anexo. O item 7 ele vem falando sobre os equipamentos, tá? Ele vem falando sobre a máscara, a gente vai gravar um vídeo também sobre ele, tá bom? Então ele fala o uso da máscara cirúrgica ou de tecido também para as demais atividades. Medidas alternativas podem ser adotadas com base na análise de risco realizada pela organização, tá? A empresa também pode adotar uma outra medida, que não seja essas citadas ali, desde que seja feita uma avaliação de risco, uma análise de risco, e dentro da análise de risco foi comprovado que é eficiente, tá? No item 4.3 fala o seguinte: devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos, incluindo instalações sanitárias e vestiários. A empresa tem que adotar medidas para diminuir a quantidade de pessoas nos elevadores. A quantas pessoas pode entrar no elevador? É uma pessoa por vez? Ou como é que a gente vai fazer? Nas escadas, que tem um trânsito de muitas pessoas, como que nós vamos fazer para controlar ou diminuir a quantidade de pessoas, ou criar uma barreira, sei lá? Ou nas instalações sanitárias, vestiários, como que a gente vai diminuir a quantidade de pessoas nesses lugares? Tá? Então isso tem que ser criado alguns procedimentos, tá? E cada caso é um caso. A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas de espera com, no mínimo, 1 metro de distância entre elas. Então, todo local que tem fila de espera, né, normalmente atendimento ao público, né, bancos, comércio também tem muito atendimento ao público, né, e tem uma fila de espera. Então, você tem que demarcar aonde que é o local que as pessoas têm que se posicionar. Tá? Então tem que ter uma demarcação física ali. A organização deve priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar aglomerações e para distribuir o fluxo de pessoas, tá? Seja no RH da empresa, o RH vai atender os funcionários, vai fazer um pagamento dos funcionários. Então vamos agendar, ó, tal hora fulano, tal hora beltrano, ou atendimento ao cliente, vai agendar o atendimento. Ah, vamos, para não ter aglomeração de pessoas aqui, a gente vai fazer um agendamento, se só vem tal hora, entendeu? Para quê? Para diminuir a quantidade de pessoas, e é o que está determinando o item 4.5. O item 4.6 fala: a organização deve priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrações nos ambientes de trabalho. A empresa deve bolar estratégias em atividades que às vezes tem uma concentração de pessoas. A empresa tem que bolar alguma estratégia para afastar essas pessoas, para não ter esse tipo de aglomeração, tá? Então, cada caso é um caso. Às vezes a tua empresa tem alguma atividade que exige muitas pessoas aglomeradas, você tem que estudar uma forma que você vai conseguir afastar essas pessoas, que elas não vão ficar aglomeradas. A organização deve promover teletrabalho ou trabalho remoto quando possível. Ah, o trabalhador é do administrativo, ele tem como trabalhar na casa dele? Então vamos trabalhar na casa dele, com trabalho remoto ou um teletrabalho que seja, tá? 4.8, devem ser evitadas reuniões presenciais, quando indispensáveis manter o distanciamento previsto nesse anexo. Preciso fazer uma reunião, de preferência online. Se não tem como fazer reunião online, então ele fala que tem que ter pelo menos o distanciamento definido na portaria conjunta, nesse anexo 1 da portaria conjunta. Ok?
Pessoal, esse foi o item 3, o item 4 da portaria conjunta. Se você gostou, deixa o teu like aí, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós temos um grupo no Telegram, então aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou na lateral, não sei onde que você está vendo, né, vai ter a descrição desse vídeo, vai ter o linkzinho do nosso Linktree. Você clica lá, você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, e vai ter também o nosso grupo do Telegram. Clica lá que você vai ser direcionado a esse grupo, que a gente vai estar trazendo muitas novidades para quem está lá no grupo também, ok? Lembrando, amanhã nós vamos ler o item 5, 6 e 7 da portaria conjunta número 20, desse anexo 1 da portaria conjunta do número 20, ok? Então, pessoal, muito obrigado e até amanhã.